gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito, estou aqui com vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa fantástica disciplina que é a Educação Física. Vamos ver qual será a nossa aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 16, o nosso objeto de conhecimento, danças de salão e o detalhamento, forró, bolero, rumba, dança, estereótipos e preconceitos. E aí, estão curiosos para saber o que nós iremos explorar sobre a dança? Então vem comigo! Muito bem, vamos então iniciar a nossa aula a respeito da dança, estereótipos e preconceitos. Mas antes disso, eu quero que vocês observem aqui o nosso espaço, observem as imagens, todas elas representando aí movimentos da dança, especificamente da dança de salão. E aí eu pergunto a vocês, vocês gostam de dançar? Que estilos vocês gostam? E aí? Me respondam aí no caderno de vocês. Bom, como vocês viram, a nossa aula ela vai falar sobre preconceito e estereótipo na dança. E aí, será que existe preconceito na dança? O que vocês acham? Vocês acham que aquelas pessoas que se propõem a dançar, que gostam de dançar, elas são julgadas de alguma forma? Ou pelo corpo, ou pela aparência, ou pelo ritmo, o estilo que dança? O que vocês acham sobre isso? Bom, antes de a gente descobrir se existe ou não preconceito na dança, vamos definir o que seria a palavra preconceito. O que é preconceito? Vamos lá? Muito bem. Preconceito é um conceito que criamos de algo ou alguém antes de saber o que realmente é. No mundo, existem muitas formas de preconceito. Porém, as mais comuns estão relacionadas à cor da pele, à questão do poder aquisitivo e à aparência. Então, preconceito, como o próprio nome diz, é uma pré-ideia, é um pré-conceito que a gente forma de algo ou alguém. Ou seja, só de olhar a gente já forma aqui um conceito sobre aquela pessoa ou sobre aquele objeto ou aquela situação, tá certo? Estereótipo, vocês sabem o que é? Vamos definir aí, ó. É uma imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, usada para categorizar, definir e limitar pessoas quanto à aparência, naturalidade e comportamento. Exemplo, homens, mulheres, roqueiros, japoneses e assim por diante, tá? Então, o estereótipo está relacionado a essa questão da padronização que a gente cria para rotular um grupo de pessoas, tá? Para identificar uma pessoa em relação àquele grupo. Como exemplo, eu falei para vocês aí a questão dos japoneses, né? Todo mundo que a gente vê que tem ali o olho puxadinho, a gente já diz ou que é japonês, ou que é coreano, ou que é chinês. E a gente sabe que para a cultura deles, confundi-los é muito grave. Por isso que é importante, quando a gente for falar de uma pessoa de uma outra cultura, né? A gente tem que saber falar corretamente sobre o assunto, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Vocês viram aí o conceito de preconceito e estereótipo, e vocês viram que elas têm uma relação muito grande, né? Da questão da pré-ideia, do preconceito que você forma sobre algo ou alguém e você acaba rotulando aquela pessoa. Será que isso existe na dança? Já digo para vocês que sim, e é isso que nós iremos falar a partir de agora. E para começar a falar sobre essa questão do preconceito no mundo da dança, eu quero que vocês observem aqui os nossos personagens. Vocês conseguem identificar que estilo de dança é esse? Tenho certeza que sim. Quem falou balé acertou. E eu pergunto a vocês, existe algum tipo de preconceito em relação ao balé? Ou algum estereótipo
que vocês acham? Observem bem e lembrem da nossa realidade dos dias de hoje. Nós temos, normalmente, né, as pessoas julgam que o balé é uma dança feminina, que homens não podem dançar. Então, a gente acaba o quê? Estereotipando a questão do balé, dizendo que o balé é somente feminino e que homens não podem dançar. Mas eu tenho uma história para contar para vocês. Vocês sabiam que lá no início da criação do balé, quem tinha uma maior visibilidade no palco eram os homens? Isso mesmo, o balé começou através dos homens e foi com o passar da evolução do balé e de algumas transformações que ele ficou visualmente mais feminino, né? Mas isso não quer dizer que o balé é uma atividade apenas para mulheres. A gente sabe hoje que o balé é uma atividade para todos, é uma dança para todos, tá certo? Vamos conhecer aí um pouquinho da história do balé mais profundamente? Então, observem aí. O balé clássico surgiu nas cortes italianas, no início do século XVI. Foi o termo italiano balletto, que significa dancinha ou bailinho, que deu origem à palavra francesa balé. Foi a rainha Catarina de Médici que introduziu o balé numa nova corte quando se casou com o rei da França, Henrique II. O balé desse tempo era diferente, reunia dança, poesia, canto e orquestra musical. Então, era uma apresentação completa, não é mesmo? Prosseguindo na história, o balé só atingiu seu apogeu na corte do rei Luís XIV, grande entusiasta da dança e bailarino. Nesse tempo, os homens tinham grande destaque por conta dos saltos e piruetas, movimentos esses que as mulheres não conseguiam realizar por conta de suas vestimentas pesadas e de seus saltos. Então, por essa informação, já deu para confirmar o que eu falei para vocês. Lá na sua origem, os homens eles eram mais vistos nas apresentações de balé por conta das piruetas, dos saltos e da facilidade que eles tinham para fazer os movimentos, diferente do que das mulheres, porque naquela época a roupa não era do jeito que vocês estão vendo, era uma roupa mais pesada, as meninas não usavam sapatilhas, elas usavam saltos, então isso dificultava aí a questão dos movimentos. Então toda a atenção era voltada para quem? Para os homens, certo? Prosseguindo. Seguindo na história, agora eu quero apresentar para vocês a belga Marie Coupes de Camargo. Ela abaixou os saltos de seus sapatos e encurtou suas saias para desenvolver melhor a sua dança. Então, ela fez uma grande revolução, né? Ela tirou os saltos do sapato e encurtou as suas saias, e isso facilitou com que ela desenvolvesse melhor os movimentos. Mas tem uma outra grande personalidade do balé, a italiana Marie Taglioni, que foi a pioneira em dançar nas pontas dos pés, tornando esse movimento o mais representativo do balé clássico que nós podemos assistir até nos dias de hoje. E realmente é lindíssimo. Lembrando que para a bailarina ter essa desenvoltura, ela precisa de quê? De bastante treino. Quando vocês tiverem possibilidade, assistam algum documentário que fale sobre a vida das bailarinas. Vocês vão ver que elas treinam bastante, né? Elas se sacrificam bastante, principalmente a região dos pés. Prosseguindo. O balé ganha uma nova estrutura de delicadeza e feminilidade e passa a ser visto como prática para mulheres, surgindo assim o preconceito com aqueles que desejavam dançar. E aí a gente já percebe aí o nosso primeiro preconceito no mundo da dança, o de gênero, né? Onde a maioria das pessoas preferem dizer que tal dança é para os homens, tal dança é para as mulheres. Quer um exemplo? Danças urbanas. Há quem diga que as danças urbanas são apenas para os homens, mas vocês já sabem que não é.
Danças urbanas é para todo mundo. Basta você querer praticar e participar, não é mesmo? Então, para deixar mais claro essa questão do preconceito e do estereótipo no mundo da dança, eu convidei um profissional da dança de salão para falar um pouquinho da história dele para vocês. Observem o vídeo. Olá, sou Agno Encarnação. Eu faço dança de salão, ministro aulas desde 23 de janeiro de 2005. Estou nessa área já há 19 anos. E uma das maiores barreiras que eu tive na dança foi justamente a situação do preconceito, onde eu não atendia os pré-requisitos para ser um profissional, de ponta. Como eu sempre fui muito magro, cabelinho um pouquinho diferente, meu cabelo black, que eu não abro mão. E assim, as pessoas elas linkavam muito na época um grande porte, altura, pele clara, infelizmente, e elas linkavam isso a um excelente resultado de profissional. Então foi bem difícil para mim quebrar essa barreira, deixar de fato com que a minha personalidade, minha alegria, a minha energia sobressaísse, mas graças a Deus isso não influenciou nos meus resultados e muito pelo contrário, pelo respeito e o amor que eu tenho pelo que eu faço, ficou fácil poder desenvolver mais rápido. Muito bem, então vocês viram aí no nosso vídeo o profissional de dança de salão Agno Encarnação e ele contou um pouquinho da história dele para vocês a respeito dos preconceitos que ele sofreu logo ali no início da sua carreira, Normalmente as pessoas idealizam, a aparência física de um certo profissional. Da dança de salão não é diferente. Lá as pessoas acham, que a pessoa precisa ser forte, precisa ter uma outra estrutura corporal, assim como uma outra aparência, certo? Muito bem. Bom, vocês já viram ali a questão do gênero, que é um tipo de preconceito, o cabelo, a cor da pele, mas agora eu quero apresentar para vocês outros tipos de preconceito que existem na dança. E aí eu peço para vocês observarem aqui esse nosso vídeo. O que vocês acham desse casal dançando? Me digam aí. Eu acho lindo. Eu amo observar as pessoas dançando, principalmente se já é um casal com mais experiência de vida, Mas vocês acreditam que tem gente que para falar que isso não é bom, que dança já não é mais para idoso? E eu pergunto para vocês, vocês acham que essa pessoa tem razão? Acredito que não, Então, olha só, a discriminação e o preconceito fazem com que muitos desses idosos eles não se permitam vivenciar a dança na velhice de forma plena, expressiva e prazerosa, ou seja, eles acabam se afastando dessa atividade que faz muito bem, não só para eles, mas para qualquer pessoa de qualquer faixa etária, tá? E isso tudo porque eles ficam com vergonha do corpo, do próprio movimento. A gente sabe que quando a gente vai envelhecendo, os nossos movimentos eles vão ficando um pouco limitados, mas isso não impede de que os idosos dancem. Então, a gente já sabe que esse tipo de preconceito acabou. Se antes vocês olhavam para um casal de idosos dançando e sentiam um certo preconceito ou faziam algum tipo de comentário negativo, já saibam que não pode, tá bom? A dança é para todo mundo, certo? Muito bem. Outro tipo de preconceito que eu quero apresentar para vocês está relacionado ao quê? A estrutura corporal. Há quem diga que a dança é somente para aquelas pessoas que têm o corpo esbelto. E aí, na opinião de vocês, isso é válido? O que vocês me dizem? Olha só, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas deixam de praticar a dança por questões de estrutura corporal, principalmente se essa pessoa é sobrepeso ou obeso, Normalmente, a pessoa mesmo se julga, se achando pesada demais, sem flexibilidade e sem jeito. Mas tem o outro lado também. Tem gente que é magro demais,
e acha que não vai aguentar ali fazer os movimentos que a dança pede, tá? E isso faz com que as pessoas acabem julgando o seu próprio corpo, principalmente nesse caso aqui das bailarinas, né? A gente sabe que as bailarinas, elas têm uma visão muito séria do corpo que elas devem ter para fazer os movimentos. E isso acaba trazendo transtornos para a saúde dela, como a saúde alimentar, dentre outros. Tá bom? Então, mais um tipo de preconceito que, infelizmente, ainda existe na dança, está relacionado à estrutura física. Seja você mais forte, seja você mais magro, o que acontece? Vai existir algum tipo de preconceito. E aqui, mais uma vez, já deixo a dica. Não se importe com isso. Vá dançar, que eu tenho certeza que você vai amar. Prosseguindo, vamos lá? Será que existe um outro tipo de preconceito na dança? Existe sim, e ela está relacionada às pessoas que possuem algum tipo de deficiência ou capacidade física, tá bom? Olha só, dançarinos com deficiência podem enfrentar obstáculos significativos em termos de acesso às instalações e treinamentos, né, dessas atividades, como a aceitação de sua participação nos estúdios, academias e grupos de dança. E, mais uma vez, venho reforçando para vocês que a dança é para todos. Observem aqui esse vídeo. Observem que a dança, ela é uma expressão corporal que nos traz alegria, nos traz vida, não é mesmo? Muito bem. Infelizmente, esse preconceito existe. Vamos prosseguir? Outro tipo de preconceito existente no mundo da dança está relacionado aos estilos de dança. Como vocês viram lá no início sobre o balé, né? O balé é visto como exclusivamente feminino, mas vocês sabem que não é bem assim. A mesma coisa está relacionada ao estilo de dança chamado hip hop. Normalmente, as pessoas acham que esse é um tipo de dança, né, que não cabe ali para as meninas, que é mais masculino, e além disso, marginalizam essa dança como se fosse uma dança de rua mesmo. Tanto é que na história das danças urbanas, anteriormente, ela era chamada de dança de rua, mas com o passar do tempo, ela mudou essa nomenclatura, achando, né, que as pessoas teriam uma ideia melhor sobre esse tipo de dança, porque dança de rua deixava muito marginalizada, é como se fosse uma dança qualquer que as pessoas fazem ali na esquina ou em qualquer outro lugar, tá certo? Então ela acabou recebendo esse nome, trocando aí a sua nomenclatura para danças de rua. Mas, infelizmente, ainda assim, tem aí alguns olhares maldosos para esse tipo de dança, mas eu falo a vocês, já tive a oportunidade de aprender alguns movimentos, de conhecer um pouco mais dessa cultura, e ela vai muito além da dança, entra ali a questão da música, do grafite, dentre outros elementos que são bem interessantes, e vem contando, lógico, a história de pessoas, né, que estão ali entregues a essa arte, certo? Muito bem, então esses foram alguns dos tipos de preconceitos que existem no mundo da dança. Vamos relembrar aí novamente? Então observem, nós temos aí preconceito na questão do gênero, onde divide dança de mulheres e dança de homens, vocês sabem que isso não existe, a dança é para todo mundo. Em relação à estrutura corporal, ou você tem peso de mais ou você tem peso de menos, né? Nós temos aí a questão da capacidade física, dos aspectos socioeconômicos também, da idade e estigma com estilos de danças, certo? Mas atenção, vou reforçar novamente para vocês, a dança é uma manifestação artística que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos e idosos, de forma individual ou coletiva. Você pode dançar à vontade e é isso que eu quero que vocês aprendam na aula de hoje, tá certo? Que a dança é
livre, é para todo mundo. Continuando a falar sobre a dança, vocês sabiam que a dança, ela surgiu em vários contextos? E eu quero apresentar para vocês alguns desses contextos. Começando ali pelo contexto profissional. A dança, ela é oferecida em instituições através dos cursos para profissionais, né? Técnico, bacharelado e licenciatura. Muitas pessoas que amam a dança, elas acabam aí seguindo esse caminho de se formar um técnico em dança, um bacharel em dança ou um licenciado em dança, que é bem interessante também. Outro contexto está relacionado à manifestação cultural, e aí a gente está falando das danças folclóricas, né? Que são passadas de geração para geração, que retratam a história do local ou daquele povo aonde ela surge, tá certo? Outro contexto é o religioso, tá? Muitas danças eram utilizadas para adorar algumas divindades, algum feito ou algum milagre. Os primitivos dançavam com vários fins religiosos e místicos. Como vocês viram lá na nossa aula sobre a história da dança, a dança ela vem ali, ó, desde o tempo da antiguidade, né? Os homens ali já dançavam para cultuar, para agradecer e assim por diante, tá? Prosseguindo, outro contexto que a dança está inserida é na qualidade de vida. A dança é mais um tipo de exercício físico que proporciona benefícios para a saúde. Então, se você gosta de dança, continue dançando. Se você ainda não tem afinidade, experimente, que eu tenho certeza que vocês irão gostar. E se não gostar, não tem problema, porque tem várias outras modalidades que vocês podem se interessar, tá bom? Prosseguindo, outro contexto muito atual é o contexto educacional, tá? Então, no contexto educacional, a dança ela está relacionada a duas disciplinas: a disciplina de educação física e a disciplina de artes. Na disciplina de educação física, o que acontece? Nós vamos construir movimentos, coreografias, através da dança nós vamos conhecer o nosso corpo, dentre outras finalidades. Já na disciplina de artes, lá eles vão trabalhar a questão da linguagem estética, artística e social. Bem interessante, né? A dança realmente é incrível, está presente em vários contextos e que bom que está presente na nossa disciplina. Bom, já que eu já falei tanto da dança, agora eu quero mostrar para vocês, apresentar os benefícios da dança para os seus praticantes. Vamos ver? O primeiro benefício é que previne doenças do coração. Vai melhorar a nossa flexibilidade e a nossa resistência. Estimula a nossa memória, porque a gente tem que aprender ali os passos, principalmente se for a questão da coreografia, não é mesmo? Auxilia no emagrecimento, vai melhorar a nossa postura. Além disso, vai tonificar os nossos músculos. É uma atividade que ajuda aí muito na redução do estresse, melhora o nosso equilíbrio e traz relaxamento para o nosso corpo. Esses são apenas alguns dos benefícios, existem muito mais. A dança também ela pode desenvolver capacidades e habilidades físicas nas pessoas que estão ali no mundo da dança. Vamos ver quais são elas? Então, primeiro, eu já havia falado para vocês que é a questão da consciência corporal. Através da dança, você vai tomar consciência do seu próprio corpo, reconhecendo e identificando processos e movimentos corporais internos e externos. Então, através da dança, você vai trabalhar muito essa questão de cada parte do seu corpo. O que eu posso fazer no meu corpo? De que forma eu posso fazer um movimento ondulatório? Somente no braço? No corpo todo? Como é que ocorre? Certo? Então, a dança traz esse benefício da consciência corporal. Prosseguindo.
Outros benefícios da consciência corporal estão relacionados a usar o corpo sem desperdício de energia, entender o seu próprio corpo, respeitar os seus limites e, lógico, que se você faz tudo isso, você vai evitar aí as doenças, as patologias que podem nos atingir. Lembrem-se que a dança é uma atividade física, certo? Prosseguindo, outra capacidade que a gente pode desenvolver está relacionada à nossa noção de espaço, que é a capacidade de situar-se. Refere-se ao conhecimento do espaço externo do corpo, estando próximo à noção de direcionalidade, ou seja, esquerda, direita, dentro, fora, em cima, embaixo, diagonal. Então, a gente acaba adquirindo essa noção de espaço de posicionar o nosso corpo em certo movimento, no outro movimento, fazer um movimento na diagonal, fazer um movimento mais em cima, fazer um movimento mais embaixo. Então, essa questão da noção do espaço é muito importante. Outra capacidade é a noção do tempo, que é a capacidade de perceber o seu tempo e o tempo do outro, situando-se nele. Isso está muito relacionado à questão da musicalidade também, né? É de você perceber o seu movimento dentro da música e dentro do espaço onde você está. Se a música tem acelera, você tem que acelerar o movimento. Se a música te pede calmaria, os seus movimentos serão de calmaria, né? Então, você tem que ter essa noção do tempo, do rápido, do devagar, do lento, entendeu? Certo? Muito bem. Vamos prosseguir, então? Outra capacidade é a percepção espaço-temporal. Essa capacidade está relacionada a situar-se no espaço e no tempo, ao mesmo tempo, tá certo? Então, é a capacidade que você tem de desenvolver o movimento no espaço onde você está, linkado com o tempo da música ou do que estão lhe pedindo naquele tipo de dança, tá bom? Naquele estilo de dança. Então, como vocês observaram, apesar de ter essa parte ruim que está relacionada ao preconceito e à questão dos estereótipos que surgiram aí na dança, nós também temos essa parte muito boa, que são os benefícios que a dança traz para o nosso corpo, que a dança traz para a nossa mente. Não trabalha só a questão física, trabalha a mente também. E certas danças trabalham até a questão espiritual. Vocês já ouviram falar das danças que curam? Elas existem. Se tiverem curiosidade, procurem um pouco mais. E para finalizar esse momento da nossa aula, eu trouxe uma frase para vocês de uma grande bailarina, a Martha Graham, que diz assim: a dança é a linguagem escondida da alma. Vocês sabiam que o nosso corpo, ele foi feito para dança? É isso mesmo. A gente só tem que descobrir qual é o nosso estilo, né? Qual estilo nós vamos ter mais afinidade, qual estilo alegra mais o nosso coração. Eu acho que pela aula de hoje já deu para vocês perceberem que eu sou extremamente apaixonada pela dança e procuro experimentar um pouquinho de cada estilo. E eu digo a vocês, eu me apaixono por todos esses estilos. Então, para vocês que ainda não praticam a dança ou não tiveram a oportunidade de experimentar, já deixo a dica. Procura um estúdio, uma academia, um espaço que ofereça aí aulas de dança para que vocês experimentem tudo o que ela pode trazer para a vida de vocês. Bom, alunos, a gente finaliza a nossa aula de hoje por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!